Agora Jesus vai mostrar à mulher samaritana para que uma alma é salva. Há basicamente três maneiras de se encarar a salvação: dos homens para o homem, de Deus para o homem e de Deus para Deus. A primeira envolve acreditar que nós somos salvos por nossos méritos e esforços e para o nosso benefício. Começa no homem, termina no homem. Deus serve apenas para dar sorte ou para não dar azar, se for devidamente agradado. A segunda é quando você realmente crê em Jesus, mas visando a sua felicidade. Você crê que a salvação vem de Deus pela fé somente, mas que Deus existe para fazer você feliz, para lhe dar uma vida próspera, sem doenças. Tudo começa em Deus, mas termina no homem. Deus é visto como seu servo, que tem por obrigação agradá-lo. A terceira abordagem é correta. A salvação vem exclusivamente de Deus, porém não é para nós mesmos que nós somos salvos, mas para sermos adoradores de Deus. É claro que somos beneficiados em tudo isso, mas o objetivo é Deus e o seu Filho Jesus, em quem todas as coisas irão convergir no final. Portanto, para a pergunta, para que somos salvos? A resposta correta é, para adorarmos a Deus. Os samaritanos adoravam a quem não conheciam, no lugar errado e da maneira errada. Jesus diz que os judeus adoravam quem conheciam e que a salvação vem dos judeus. Entenda que a salvação não são os judeus, mas foi de uma mulher judia que veio Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Deus quis que fosse assim, portanto não há o que discutir. Ao se revelar à mulher samaritana, quando ela pergunta sobre o Messias, Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Eu sou é a mesma expressão usada por Jeová para se revelar a Moisés. E ele diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Até aquele momento, adorar em verdade significava adorar no templo de Jerusalém e da forma como Deus ordenara no Antigo Testamento, e não no Monte Gerizim, como faziam os samaritanos. Mas, apesar de adorarem em verdade, os judeus não adoravam em espírito. A sua adoração era da boca para fora, e o seu coração estava longe de Deus. Eles rejeitaram o Messias. Hoje, todo salvo pela fé em Jesus tem o Espírito Santo e pode adorar a Deus em espírito, em qualquer momento, em qualquer lugar, sem intermediários. Porém, no que diz respeito à adoração coletiva, se você estiver adorando em um templo e com rituais copiados do Antigo Testamento, não está adorando em verdade. Se a sua adoração adicionou elementos culturais, como dança, teatro, shows, então você inventou uma forma de adorar, como fizeram os samaritanos. Adorar coletivamente, em verdade, é adorar onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o nome de Jesus, reconhecendo o seu senhorio e da maneira encontrada nas cartas dos apóstolos, que é o único guia, além do Espírito Santo, que nós temos para a adoração pós-judaísmo em espírito e em verdade. O ponto alto dessa adoração é a ceia do Senhor, e não um show de celebridades. Nos próximos 3 minutos vemos o que caracteriza uma conversão real. A mulher samaritana passa por uma transformação depois que Jesus se revela a ela como eu sou, a mesma expressão usada por Jeová para se revelar a Moisés no Antigo Testamento. 2 coisas caracterizam essa transformação. A primeira é largar o seu cântaro. O cântaro era a forma da mulher obter e garantir o suprimento da água, aquela mesma água que Jesus revelou ser efêmera. Quem beber desta água voltará a ter sede, disse ele à mulher. Todas as coisas que parecem nos satisfazer perdem o seu significado quando conhecemos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. É isso que Jesus tenta mostrar aos discípulos que acabam de chegar à beira do poço e insistem para que ele coma a comida que trouxeram da cidade. Depois de ter falado à mulher da água viva que sacia a sede, aquela sede que a água natural não consegue saciar, Jesus revela aos discípulos o que satisfaz mais do que qualquer alimento natural: fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E é esta a segunda característica da transformação da mulher samaritana. Ela revela estar em total sintonia com esse pensamento ao correr para a cidade para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Saciada sua sede espiritual, ela corre para a comida que verdadeiramente satisfaz. Afinal, segundo Jesus, os campos já estão prontos para a ceifa, e a vontade do Pai é que seja iniciada a colheita. Comparados à mulher samaritana, que literalmente põe as mãos à obra, os discípulos são lentos em compreender isso. Eles voltam da cidade trazendo comida para o corpo.
Ela corre à cidade levando comida para a alma de seus habitantes. Hudson Taylor, um dos primeiros missionários britânicos na China, escreveu o seguinte: alguns se orgulham de serem sucessores dos apóstolos. Eu prefiro ser sucessor da mulher de Samaria, da mulher samaritana, pois enquanto os apóstolos estavam preocupados em buscar comida, ela largou seu cântaro por causa de seu zelo em buscar almas. A mesma mulher que tinha vergonha de ir ao poço numa hora em que as outras mulheres estivessem lá, agora fala de Jesus com ousadia. Ela diz aos outros que encontrou alguém que revelou tudo o que ela tinha feito e os convida também a se encontrarem com ele. Encontrar-se com Jesus é deixar que ele escancare a sua vida. É perder o medo de que cada mancha de pecado seja revelada. Aqueles que amam mais as trevas do que a luz são como insetos escondidos sob uma pedra e não querem nem pensar em ter seus pecados escancarados diante de Jesus. Mas eu pergunto, como alguém poderá limpar perfeitamente algo, limpar completamente algo, se não tiver luz suficiente para enxergar toda a sujeira? Aqueles que vão agora mesmo e sem reservas a Jesus têm os seus pecados totalmente expostos e lavados por seu precioso sangue. Não, você não verá isso acontecer. Do mesmo modo como o homem dos próximos 3 minutos não vê o que acontece com seu filho. Mesmo assim, acontece. Jesus volta a Caná, o lugar onde tinha transformado água em vinho, mas desta vez o clima ali não é de festa. Ele encontra um pai aflito, cujo filho está à beira da morte na cidade de Cafarnaum, a 38 quilômetros dali. O homem, um oficial do rei, insiste com Jesus para que ele vá a Cafarnaum antes que o menino morra. Jesus comenta que se as pessoas não virem o milagre realmente acontecer, não crerão. A princípio, é com uma fé de segunda categoria que esse homem vai a Jesus, a mesma fé de Tomé, que precisava ver para crer. Jesus cura tanto o filho do homem como sua fé. Vai, o teu filho vive, diz ele ao homem, e este crê na palavra de Jesus. No dia seguinte, chegando em Cafarnaum, os servos daquele homem vêm ao encontro dele para avisar que o seu filho está curado. Ele descobre que isso ocorreu exatamente à 1h do dia anterior, o mesmo horário em que Jesus lhe dissera que seu filho estava curado. Mas o que ele ficou fazendo da 1h do dia anterior até o dia seguinte, que foi quando voltou a Cafarnaum? Se tivesse ido a pé, teria chegado em casa antes das 9 da noite do mesmo dia. Como era um nobre, ele podia muito bem conseguir uma montaria ou uma carruagem e chegaria em casa antes da noite. Já que ele não tinha um celular para ligar e saber se o garoto tinha sido mesmo curado, só pode existir uma explicação para essa sua falta de pressa, a sua fé. Ao transferir o problema de seu filho para Jesus, já não havia razão para ele se preocupar. Pela fé, ele sabia que Jesus não precisava estar ao lado do menino para curá-lo, já que o espaço e o tempo não são um problema para Deus. Jesus não precisa se sujeitar às leis da física que regem o universo que ele mesmo criou, o qual ele mesmo sustenta com a palavra do seu poder. Alguns dias antes, um homem chamado Nicodemos tinha aprendido que Jesus não apenas tinha livre trânsito entre o céu e a terra, mas que estava no céu ao mesmo tempo em que falava com Nicodemos na terra. A verdadeira fé não é limitada pelos sentidos. Ela penetra na esfera onde Deus age, uma dimensão muito além dessa que nós conseguimos detectar. O que você vê, ouve ou sente pode nem existir mais, já que o seu cérebro precisou de uma fração de segundo para receber e processar essas informações. Em termos cósmicos, isso fica ainda mais claro. O Sol que você vê pode ter deixado de existir há 8 minutos e 18 segundos, que é o tempo necessário para sua luz viajar os 150 milhões de quilômetros que o separa da Terra. Se você olhar para a estrela mais próxima depois do Sol, verá como ela era há 4 anos e não como ela é agora. Nesse exato momento, ela nem mesmo está mais no lugar do céu para onde você está apontando o seu telescópio. Você ainda acha que faz sentido acreditar no que vê? Nos próximos 3 minutos, vamos conhecer um homem que podia ver milagres, mas não ganhava nada com isso.
Jesus vai a Jerusalém e visita um tanque chamado Betesda, ao redor do qual há uma multidão de enfermos. Essa multidão está ali esperando ver um movimento na água feito por um anjo. E o primeiro que entrar no tanque, assim que a água se mover, é curado. Ainda que alguns manuscritos não tragam o versículo 4, que fala desse anjo, o relato está bem de acordo com a dispensação que vigorou para Israel, quando os anjos faziam a intermediação entre Deus e os homens. Foi por intermédio deles que a lei foi dada a Moisés. E esta lei exigia que o homem fizesse algo de si mesmo se quisesse ser abençoado. Como, por exemplo, aqui, ser capaz de ver a água se mover e mergulhar no tanque. Com tantos cegos, coxos e aleijados jazendo ali, fica difícil imaginar como alguém conseguia entrar a tempo de aproveitar o efeito curativo do movimento das águas. Os cegos nem podiam ver a água se mover, e os coxos e aleijados não tinham agilidade suficiente para cumprir a tarefa. Do ponto de vista espiritual, todas aquelas pessoas estavam numa mesma condição, incapazes de fazer qualquer coisa para se salvarem. É esse também o cenário atual. Um monte de gente esperando por um sinal visível para executar algum tipo de ação e se livrar de seus problemas. O que as pessoas não percebem é que os problemas são consequência de um problema maior, a condição de pecadores perdidos na qual todos nós estamos. Alguns ali talvez preferissem tentar ver o anjo antes do movimento da água. E gente ocupada com anjos é o que não falta em nossos dias. O problema dos doentes no tanque de Betesda é que estão olhando na direção errada, esperando a salvação de algum anjo, sinal visível ou esforço próprio. Mas o único que pode salvá-los está bem ali no meio deles, mas ninguém está olhando para ele. Assim é todo ser humano. A carta aos Romanos diz que não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Por isso, a iniciativa parte de quem? Parte de Jesus, que não apenas vê o homem enfermo, mas sabe perfeitamente que ele está assim há 38 anos. Ele pergunta ao homem se quer ser curado, mas o pobre enfermo está tão preocupado com sua própria limitação que explica que não tem ninguém para colocá-lo no tanque quando a água se move. Mas quem falou em tanque? Levanta-te, toma o teu leito e anda, diz Jesus a ele. O resultado é o mesmo de todas as outras vezes em que bastou uma palavra do Senhor para os cegos enxergarem, mudos falarem e mortos ressuscitarem. Se você deseja ser curado de seus pecados e ter vida eterna, por que você continua olhando para si mesmo ou para qualquer outro que não seja Jesus? Não estou falando de uma religião aqui, estou falando de uma pessoa. A religião, ela quer que você continue preso ao leito das incertezas, pois ela vive disso. Aliás, sabe de onde vem a primeira bronca que aquele homem recebe depois de ser curado? Da religião. É o que veremos nos próximos 3 minutos. Depois de curar o homem, que jazia enfermo por 38 anos, Jesus diz para ele pegar a maca onde jazia e sair dali caminhando. Quando os judeus religiosos veem aquele homem carregando sua maca, dão a maior bronca. Querem saber por que ele transgredia o mandamento do sábado, que proibia carregar algo ou fazer algum trabalho nesse dia. Ele responde que um homem, o mesmo que o havia curado, disse que ele podia ir embora carregando a sua maca. Ele não sabe quem é aquele homem, mas acaba reencontrando Jesus no templo. Isso faz sentido. Se nos lembrarmos de que o objetivo de Deus ao salvar alguém é transformá-lo em um adorador, a ida daquele homem ao templo era um testemunho de sua real transformação. No capítulo 9 do livro de Atos, o Senhor manda Ananias ir se encontrar com Saulo, um ferrenho perseguidor dos cristãos que tinha acabado de se converter a Cristo. Para identificá-lo, o Senhor diz a Ananias: vai à rua, chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. A oração era uma característica da sua conversão. A primeira reação de quem se converte a Cristo é buscar a Deus em oração, ações de graças e adoração, pois foi para termos comunhão com Ele que Deus nos criou. Amar a sua palavra, fazer a sua obra e ter aversão ao pecado são outros resultados de uma conversão real. Todas essas coisas, porém, são os vagões que acompanham a locomotiva de uma salvação já consumada. Aquele homem não foi ao templo para ser curado. Ele foi ao templo porque ele tinha sido curado. É claro que junto com os benefícios vêm as responsabilidades.
Por isso Jesus diz ao homem: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Ele não diz o que seria esse algo pior, mas deixou evidente duas coisas. Primeiro, que o padrão de santidade estabelecido por Deus é sempre absoluto. Ele não diz, procure não pecar, ou não peque muito, mas simplesmente não volte a pecar. A segunda coisa é que o pecado sempre traz consequências ruins. Embora um verdadeiro crente não possa perder a salvação, ele pode perder a comunhão, a alegria, a saúde e até a própria vida como consequência do pecado. Deus é um pai que disciplina cada filho desobediente. Embora uma disciplina assim pareça severa, se ela for avaliada numa perspectiva eterna, ela dói menos do que uma chinelada tomada na infância. Mas na hora, pode apostar que a chinelada de Deus também dói. Mais tarde, o homem que fora curado conta aos religiosos judeus que o nome daquele que o curou é Jesus. Os judeus vão reclamar com Jesus por ele ter curado alguém no sábado. E o que Jesus diz a ele está além da imaginação de qualquer judeu. Você vai saber o que é nos próximos 3 minutos. Ao curar um homem no sábado, Jesus desperta a ira dos religiosos judeus. A lei dada por Deus a Moisés ordenava que nenhum trabalho fosse feito no sábado, e os transgressores deviam ser castigados com a morte por apedrejamento. Esses judeus, que agora desejam matar Jesus, não percebem duas coisas. Primeiro, que a lei do sábado havia sido dada para benefício do homem. Deus queria que o seu povo descansasse, por isso qualquer tipo de trabalho era proibido. Mas atividades que tivessem por objetivo salvar uma vida ou curar um enfermo não eram considerados trabalho, mas atos de misericórdia. Em uma ocasião, Jesus usa o exemplo da ovelha, que qualquer judeu estava pronto a socorrer caso caísse numa cova no dia de sábado. Aqueles mesmos judeus que tinham tanto cuidado com as suas ovelhas não ligavam nem um pouco para a cura que Jesus opera em um homem que está há 38 anos preso na cova de sua enfermidade. A segunda coisa que os judeus não percebem é que aquele que curou o homem no sábado é o mesmo Deus que no passado deu a lei a Israel. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, e foi ele quem descansou no 7º dia da sua criação. Porém, aquele seria o último descanso para Deus, já que logo depois Adão e Eva cairiam em pecado, e desde então a humanidade só deu trabalho ao seu Criador. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É o que Jesus responde aos religiosos judeus que o criticam por ter curado o homem no sábado. O detalhe é que, ao dizer isso, Jesus se torna culpado aos olhos dos judeus de algo mais grave ainda do que transgredir o sábado. Ele precisa ser eterno para também trabalhar até agora, como faz o Pai. E ao chamar Deus de Pai, está dizendo ser igual a Deus. Para um judeu, chamar a Deus de Pai era impensável. No Antigo Testamento, há meia dúzia de passagens que chamam Deus de Pai dos seres humanos, mas nenhuma delas no sentido de filiação. Ou elas são no sentido de criador, ou de quem cuida de sua criação, nunca no sentido de alguém que transmite o seu DNA ou a sua própria natureza a um filho gerado por ele. A revelação que Jesus faz aos judeus mostra que existe uma ligação íntima e indissolúvel entre ele, Jesus, e o Pai. E por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nos próximos 3 minutos, Jesus dá mais detalhes dessa ligação e de sua divindade. Ao afirmar que Deus é seu próprio Pai, Jesus deixa claro para os judeus que ele é igual a Deus. Mas as suas afirmações não param aí. Ele continua dizendo: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Como podia Jesus ver o que o Pai fazia se não tivesse um acesso contínuo e direto à presença do Pai? O que ele acaba de dizer aos judeus revela que, mesmo estando na terra, ele está ciente de tudo o que acontece no céu. E como ele não apenas conhece todas as coisas que o Pai faz, mas pode também fazer essas mesmas coisas, Jesus está afirmando ser onisciente e onipotente,
Duas características exclusivas de Deus. Aqueles judeus já tinham visto Jesus fazer milagres, como curar o homem à beira do poço de Betesda, mas ele promete fazer coisas ainda maiores. O Pai podia ressuscitar os mortos? Jesus podia igualmente vivificar quem ele quisesse. Ele diz ter recebido do Pai o encargo de julgar todos os homens, algo que apenas Deus pode fazer, pois é o único que conhece os pensamentos e motivos do coração. Todavia, aqui são os judeus religiosos que pensam ter o poder de julgar o juiz de todas as coisas. Jesus agora revela que a razão do Pai ter dado a ele o poder de julgar todas as coisas foi para que todos honrem o Filho como honram o Pai. A ideia de honrar alguém com a mesma honra devida a Deus é absurda para os judeus, pois equivale reconhecer esse alguém como divino. Porém, Jesus continua dizendo que aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, o que deixa os judeus em um terrível impasse. Se ele é quem diz ser, então os judeus devem se prostrar aos seus pés e adorá-lo. Você dá a Jesus a mesma honra devida ao Deus Criador? É bom se acostumar com a ideia de que Jesus é Deus. Se você diz que ama e honra a Deus, mas considera Jesus um mero homem, ou algum tipo de mestre iluminado, está negando a sua divindade. Não existe cristianismo sem o reconhecimento de que Jesus é Deus encarnado. Considerá-lo menos do que isso é enquadrar-se no alerta dado por João em sua primeira epístola, que diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Confessar que Jesus veio em carne é diferente de confessar que Jesus nasceu. Vir em carne implica a sua pré-existência e a sua divindade como Filho eterno de Deus. Você crê nisso? Nos próximos 6 minutos vamos aprender a conjugar 6 verbos: ouvir, crer, enviar, ter, ser e passar. Você certamente se lembra das aulas de português, quando aprendeu a conjugar os verbos. Vamos ver se você sabe identificar os tempos dos verbos do versículo 24 do capítulo 5 do Evangelho de João. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Há 6 verbos nesta passagem, mas nem todos prestam atenção nos tempos. Os verbos ouvir e crer estão no presente. Isso significa que ouvir a palavra de Deus e crer são coisas que você pode e deve fazer imediatamente. Ouvir hoje para crer amanhã, nem pensar. A hora é agora. Mas crer em quê? Jesus diz que é crer naquele que o enviou, um verbo que está no passado, pois fala da vinda de Cristo há 2000 anos. Inclui crer em Deus, em Jesus, que Deus enviou, e obviamente nos 2 principais momentos da sua vinda, sua morte e ressurreição. Muito bem, agora você não pode alegar não ter ouvido, mas será que pode afirmar que crê em Deus e em Jesus na cruz, substituindo você no juízo de Deus e derramando seu sangue para limpar todos os pecados que você cometeu e irá cometer? Como assim irá cometer? Até mesmo os pecados futuros? Bem, se você levar em consideração que o sangue de Jesus foi derramado há 2000 anos, é claro que naquele momento todos os seus pecados ainda eram futuros, pois você nem existia. Então, quando ele morreu para limpar os seus pecados, foi para limpar todos os seus pecados. Caso contrário, quem iria limpar os pecados cometidos após a sua conversão? Se você ouviu a palavra de Deus e creu, o que pode esperar agora? Repare no tempo do verbo seguinte: tem a vida eterna. Está no presente, né? Se você realmente crê neste exato momento, você é um feliz proprietário da vida eterna. Acaso uma vida eterna tem data de vencimento? Não. Portanto, a vida eterna que você recebe no momento em que crê é sua para sempre. Vamos ao verbo seguinte: não será condenado. Ouviu isso? Não será condenado. Quando? No futuro. Como o tempo do verbo, quando Jesus julgar todos os seres humanos. E quer saber mais? A tradução literal disso é não participará do julgamento.
E como poderia, se você acaba de ser perdoado de todos os seus pecados? Nem o juiz perderia tempo julgando alguém que já teve sua dívida paga e seu crime perdoado. Deus seria injusto se condenasse alguém que teve todos os seus pecados pagos por Jesus. A confirmação disso está no tempo do último verbo, passou da morte para a vida. A morte ficou para trás, o juízo deixou de existir para aquele que realmente crê, e a única perspectiva futura é viver com Cristo no céu. Mas para Jesus dizer que a pessoa passa da morte para a vida, isso quer dizer que ela está morta? Sim, como nós vamos ver nos próximos 3 minutos. Se Jesus diz que aquele que ouve a palavra de Deus e crê, tem a vida eterna, não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida, isso significa que essa pessoa deve estar morta para poder acontecer tudo isso. E está. Caso contrário, não faria sentido passar da morte para a vida. Ele fala aqui da morte espiritual. No versículo 25, ele diz que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Portanto, esse tempo é agora, e agora é. E aqui ele fala da condição espiritual de todo ser humano, morto em seus delitos e pecados. Como Paulo explica isso muito bem no capítulo 2 da carta aos Efésios. Quando Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto de uma determinada árvore do jardim do Éden, a questão não estava no fruto ou na árvore, mas em quem tinha dado a ordem. A desobediência levaria à morte, que é a separação da vida e de sua fonte, que é Deus. Como Adão e Eva comeram do fruto, a morte entrou na criação. Eles e todos os seus descendentes morreram. No primeiro sentido, essa morte foi a separação de Deus, e ocorreu imediatamente após eles desobedecerem. Depois viria a morte física, outra separação, desta vez do corpo, com a sua consequente degradação por lhe faltar vida. Todos os seres humanos nascem separados de Deus, em quem está a vida, e também sujeitos, portanto, à morte física. Você já parou para pensar que, para Adão, não fazia qualquer sentido dizer que ele morreria se comesse do fruto? A morte era desconhecida no jardim do Éden, e Adão nunca tinha visto uma criatura morta. Portanto, Deus não esperava que Adão obedecesse por medo da possibilidade de morrer. Deus esperava que Adão obedecesse por Deus ser quem ele é. Do mesmo modo, não é pelo pavor do inferno que você deve crer em Jesus, também não é pela perspectiva de ser abençoado e morar no céu que você deve crer nele. Ambos os motivos são egocêntricos. Se você crer para escapar da dor do inferno ou para obter o prazer do céu, está pensando em si mesmo e perdendo de vista que deve crer em Jesus por causa de quem ele é, Deus. Escapar do inferno e ganhar o céu são consequências da conversão, mas não devem ser o motivo dela. O seu motivo, ou o que move você nessa direção, deve ser o próprio Jesus. Se o seu motivo for evitar o sofrimento do inferno e conquistar as bênçãos do céu, Jesus acabará sendo apenas o seu meio, mas não o seu objetivo e fim. No fundo, você não está de olho em Jesus, mas fugindo do inferno e de olho na vida eterna. O problema é que não há vida fora de Jesus. E é isso que nós vamos ver nos próximos 3 minutos. Conta a lenda que no século XVI o navegador espanhol Juan Ponce de León viajou ao Novo Mundo em busca da fonte da juventude. Ele acreditava que se bebesse de sua água, ganharia a imortalidade. Se você fosse Ponce de León, iria querer beber daquela água? Eu não. No jardim do Éden, Adão e Eva desobedeceram a uma ordem de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por duvidarem da bondade e fidelidade de Deus, eles caíram na conversa de Satanás e se deixaram enganar pelos desejos da carne, dos olhos e da soberba. Deixaram de fazer a vontade de Deus para fazerem a sua própria vontade. E isso fez deles pecadores, mortais e separados de Deus. Depois de anunciar as consequências do pecado, que além da morte incluíam todas as dificuldades e sofrimentos da humanidade, Deus prometeu enviar alguém para morrer e vencer Satanás. Aí então, Deus vestiu o casal com uma roupa feita com a pele de um animal, um ser vivo inocente, morto, para cobrir os seres humanos culpados. Isso era um prenúncio de que um dia um inocente morreria para salvar o pecador. Deus expulsou os dois, Adão e Eva, do jardim do Éden, antes que comessem do fruto de outra árvore, a árvore da vida,
e vivessem para sempre, porém na condição de pecadores, você iria querer viver para sempre com o mesmo corpo e no mesmo mundo em que vive hoje? A imortalidade em um corpo sujeito a dor, doenças e mutilações não é uma bênção, é uma maldição. Por um ato de misericórdia, Deus não permitiu que Adão e Eva ficassem no jardim do Éden. A volta só seria possível passando por um querubim empunhando uma espada inflamada, o qual Deus colocou para guardar a entrada do jardim. Mas passar por aquela espada era a morte certa. A boa notícia é que Jesus passou pela espada inflamada do juízo de Deus. Ele morreu, ressuscitou e agora quer dar a você a vida eterna. A árvore da vida no Éden era uma figura de Cristo, o único que tem vida em si mesmo, um atributo divino. É disso que fala o versículo 26 do capítulo 5 do Evangelho de João. Quando você nasceu, recebeu de Deus uma vida com data de vencimento, por você ser descendente de Adão e pecador. Ao crer em Jesus, você recebe vida eterna e o direito a um corpo transformado ou ressuscitado quando ele voltar. Morrer nunca mais. Que tipo de vida você gostaria de ter? Uma vida sem Deus, preso a um corpo imperfeito e arruinado, ou a vida eterna que está em Jesus, em um corpo ressuscitado e perfeito como o dele? O apóstolo João escreve em sua primeira carta: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Se você tem a Jesus, tem a vida eterna. Se você não tem a Jesus, não tem vida eterna. E se você morrer? Falaremos disso nos próximos 3 minutos.